E aí, pessoal? Sábado, chove em Porto Alegre, um dia depois de uma retomada aí de alguns isolamentos propostos pela Prefeitura de Porto Alegre, preocupações com o estado do Rio Grande do Sul, e tem um assunto que a gente não conseguiu falar e não conseguiu vir aqui elogiar. A postura dos jogadores do Grêmio e, sobretudo, a colocada dos jogadores do Grêmio como algo com protagonismo na defesa dos interesses do seu empregador, no caso o Grêmio. Por que eu falo isso e falo indignado? Falo indignado nesse momento. Porque nós estamos vendo um serviço absurdo feito, encabeçado pelo presidente Romildo Bolzan. Nós estamos vendo todo o componente, e eu falo da sociedade, eu não falo nem mesmo só do futebol, refazendo, revendo situações. E existe uma situação que a gente precisava, esperava e não teve, que é o apoio e, sobretudo, a forma propositiva de entrar dentro desse processo dos jogadores do Grêmio. O Grêmio gasta mais de 200 milhões com folha de pagamento por ano. E a gente precisa minimamente entender que nós estamos falando de uma bolha da sociedade que ou entra para dentro desse processo e começa a viver, ou eu vou torcer para que daqui a 2 anos, quando terminar esses negócios, nenhum deles renove com o Grêmio. Porque antes de qualquer coisa, eles têm que ter minimamente o entendimento do contexto, sobretudo de quem os emprega, de quem os paga. E nós não estamos vendo isso. E aqui eu não faço nenhuma comparação de ordem de Grenal ou não, eu faço uma comparação exclusiva com a relação desses jogadores com a instituição e, sobretudo, dentro do contexto que nós estamos vivendo na sociedade. É terrível vir aqui e dizer que até o momento o grupo de jogadores do Grêmio, de grandes líderes e valorizados e elogiados diariamente por todos nós aqui, não tomou pé e não teve posicionamento. E aí a gente tem que criticar o técnico Renato, que é o grande líder e que até o momento não procurou o Grêmio com alguma solução também para diminuir as suas estruturas, sobretudo os custos mensais com salário de jogadores. Nada. Existiu aqueles 3 meses que passou o direito de imagem para o ano que vem, mas que não baixou 1 centavo o salário de ninguém. Toda a sociedade brasileira baixou o salário. Toda a sociedade brasileira sentiu. Toda a sociedade brasileira. Os jogadores do Grêmio têm a obrigação de minimamente discutir isso. Ou ao menos permitir que o Grêmio rescinda os seus contratos. Ou ao menos permitir isso. Porque nós estamos vendo, e é rápido, não precisa de muito trabalho, não. Um clube de futebol como o Grêmio, como o Inter, por exemplo, fatura perto de 400 milhões, é grosso modo aqui, fazendo uma conta de padeiro. 150 milhões de direito de TV, 100 milhões do quadro social, 50 milhões entre publicidade comercial, esses números não são, eu estou arredondando, tá? 100 milhões em venda de jogadores. Esse é o número. 400 milhões no final do ano. 200 milhões vai para os jogadores. No caso, para a estrutura do departamento de futebol. Perto de 200 milhões. Os 150 milhões de direito de TV, a gente não sabe. Os 100 milhões de venda de jogadores baixou estupidamente porque o mercado diminuiu. O quadro social, que é os 100 milhões, baixou aí 25%. Dizem um pouco menos, o Grêmio um pouco menos e tal, mas em média 25%. Publicidade comercial baixou também, mas esse aqui a gente ainda não tem um número concreto. Ou seja, mudou. E a gente não pode viver nessa bolha, e curiosamente os atores do teatro não foram tocados. E mais, não entraram para dentro da discussão desse processo. O que me incomoda não é não ser tocado, o que me incomoda é não entrar na discussão e não vir para dentro desse grande problema que a gente está vivendo. Se não conseguir compreender esse processo aqui, o que nós estamos fazendo aqui? Nós, na hora bonita, vamos remunerar bem. Na hora ruim, continua me remunerando, o problema é de vocês. Isso que está acontecendo.
É isso que está acontecendo. E isso não se aceita. E isso não se aceita. Então, por favor, acabou, velho. Acabou. Ou faz isso, ou que daqui a 2 anos, 1 ano, não sei quanto tempo leva para rescindir o contrato, tem que anotar nome por nome e saber como foi esse processo. Porque é inaceitável que o clube pague sozinho, que ninguém do composto dos jogadores tenha alguma ação para tentar diminuir isso. Escandaloso. Escandaloso. E eu não vou entrar nessa linha, porque os do Inter, porque... Não. Estou falando do Grêmio, das coisas do Grêmio e em cima do que tudo que o presidente Romildo deu e conseguiu para esses jogadores. E a forma como tudo se desenvolveu nos últimos 5 anos no Grêmio. Eu lembro bem como chegaram alguns desses jogadores aqui nos últimos 5 anos. E eu lembro e esperava que minimamente se tivesse uma noção do contexto geral para que se pudesse sentar hoje e dizer o seguinte, a gente estava na boa e a gente vai estar na ruim. Não, a gente estava na boa e na ruim vocês ficam sozinhos. Isso é o que a gente está vivendo. E isso a gente não pode aceitar. Terminou, encheu o saco. Porque a gente está há horas, a gente passa todos os dias vendo o problema, a gente passa tudo isso e até o momento os bonitinhos estão em casa. Aí é demais. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, indignado.